premissas do negócio. Vamos lembrar que dentro desse esboço, o que você tem que analisar? Se haverá ou não incidência tributária do ITBI ou do ITCMD. É um negócio jurídico de natureza gratuita ou é um negócio jurídico de natureza onerosa? Se for gratuito, ITCMD, se for onerosa, ITBI. Você tem que já determinar isso, porque vai gerar reflexo. Tudo bem? Além disso, a gente vai trabalhar com a questão fiscal. Já tem que lembrar dos emolumentos. Então são as questões fiscais. Tem que lembrar dos emolumentos, das custas. Porque na peça prática, você vai ter que fazer no mínimo a referência da cota recibo. Ao final. Tudo bem? Tem prova que pede para que você faça a cota recibo integral. Então ele quer saber como é que você vai cobrar. Só que a tabela do Paraná é uma tabela bem xixelenta. Então é bem possível que eles não peçam isso. Não. Mas foi direcionada, né? Isso é um negócio que direciona para uma pessoa. Você entendeu? Qual que é o intuito de você examinar um candidato que ele vai fazer um negócio que sai no computador? Que não tem que pensar. Qual que é o pensamento? Você enquadrar. Ah, mas como é que vai ser o recibo ou não? Mas isso não é, esse é um tipo de prova imoral. Que eu não gostaria nem de ser titular. Ah, eu passei porque eu fiz um recibo perfeito. Sim, vai ser um animal de qualquer jeito. Eu prefiro sentir prazer, falar, não, eu fiz realmente uma peça, eu sou fodido. Peça outro concurso, passa num estado melhor. Se for assim. Trabalhar num tipo de nível desse, que o cara direciona, como aconteceu no Rio de Janeiro, não tem sentido. Qual que é o mérito disso? Ou vocês não vão querer ter prazer nenhum em ser aprovado e falar, não, eu sou um titular de verdade. Para ser titular de mentira, meu, para! Não seja assim. Vamos só lembrar o seguinte, quais são as hipóteses jurídicas de ITBI e TCMD? Quais são as hipóteses de incidência do ITBI e TCMD? Você tem que cumprir 5 elementos. Quais são os 5 elementos do ITBI e TCMD? Isso é importante. Por quê? Porque você, como titular, como tabelião, você que vai cobrar ao cliente o ITBI ou o ITCMD. E aí você precisa saber se é ou não hipótese de incidência. Quais são os 5 elementos do ITBI e TCMD? Cinco elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os elementos das hipóteses de incidência. Você vai se fuder. Vamos começar com o ITBI. Depois a gente fala do ITCMD. Ou a gente fala em conjunto. Calma. Para que haja a incidência do imposto, você precisa dos 5 elementos em conjunto, hein? Da reunião dos 5 elementos. O primeiro elemento é o elemento espacial. E o elemento espacial é a previsão na legislação municipal, no caso do ITBI, e na legislação estadual, no caso de TCMD. O segundo elemento econômico. No caso do ITBI, o ato tem que ser oneroso. E no ITCMD, ato gratuito. Não entendi.
Qual que é a diferença do ato oneroso para o ato gratuito? E como é que você analisa isso? Então, se eu tenho o sinalagma, é oneroso. Se eu não tenho sinalagma, é liberalidade. Tudo bem, sim ou não? Houve contraprestação, oneroso. Permuta. Não tem troca de dinheiro, mas tem troca de bens. É sinalagma. ITBI. Ficou claro, sim ou não? Elemento temporal. O que eu preciso? Transferência. Nos dois. Era propriedade de um, passou para o outro. Tudo bem? Então o que eu tenho aqui? Negócios de natureza derivada. Então aqui tem que ter natureza derivada. Ah, mas quem me falou sobre a arrematação? Doutora? Maína. Ah, a doutora Maína falou, e a arrematação? Ela não tem natureza originária? Aí vem o tribunal e fala, tem natureza originária. Ué, se tem natureza originária, por que paga ITBI? Então não tem natureza originária. A natureza originária da arrematação, ela se refere às questões tributárias. Nas questões registrais, ela não tem natureza originária, ela tem natureza derivada. Fudeu. Isso repercute na prática especificamente do quê? Vamos dar o exemplo, doutora Maína. Eu tenho um caso muito lindo. Eu sou promitente cessionário de um compromissário comprador de um imóvel em condomínio edilício, não registrado. Vem o tribunal e fala o seguinte, quem responde pelos débitos condominiais? Vamos melhorar. Coisa linda isso aqui, caralho. Eu tenho um contrato de alienação fiduciária registrado. Devedor fiduciante, credor fiduciário. O devedor fiduciante, ele deixa de pagar o condomínio edilício. Ok? Quem responde pelo débito tributário? Pelo débito condominial. O artigo 26, o artigo 27, salvo engano, parágrafo 6º da 9.514 de 97, vai falar que a obrigação é do devedor fiduciante. No entanto, em relação ao condomínio edilício, ele vai, vamos imaginar, eu vou registrar, eu vou executar o devedor fiduciante. Ok? Executei o devedor fiduciante. Levo para asta pública o imóvel. Tem uma alienação fiduciária lá. Aí vem um arrematante do devedor fiduciante e arremata o imóvel em asta pública. Aí eu pego a carta de arrematação decorrente da execução de débitos condominiais e levo para registrar. Eu registro, eu arremato o direito real à aquisição ou eu arremato a propriedade do imóvel? O direito real à aquisição. Eu arremato o direito real à aquisição do devedor fiduciante. E eu viro devedor do banco. É? Ai, fudeu.
Então eu saio, eu arrematante,